Então vamos continuar com a segunda parte do nosso jantar. Eu tenho aqui uma pequena cábula do Dr. Luís Anjos Teio, Luís Anjos Gomes Marques Esperança, licenciado em Medicina em 1981, pela Universidade de Coimbra, especialista em saúde pública desde 1985. Desempenhou funções da Autoridade de Saúde do Conselho de Tomar, desde 1991 até abril de 2023, na Unidade de Saúde Pública do Médico, no Médico Tejo, não foi coordenadora. Foi responsável por vários programas e projetos e ainda hoje em desenvolvimento da Unidade de Polo de Saúde Médico Tejo. Atualmente desempenha funções no Instituto de Segurança Social e após a sua apresentação da função pública. Depois, ao seu papel pelo de 2 anos. Então, muito boa noite a todos, eu acho que já cumprimentei todos. Antes de mais, muito obrigada por terem confiança em que eu venha aqui falar de um tema tão importante como a poliomielite. E há bocadinho eu tenho que fazer essa referência que no quadro que estava aqui estava um erro. Mas eu disse à companheira Celeste que foi de propósito para ver se alguém reparava. Eu reparei. Estava poliomielite, não estava bem escrito. Mas pronto, só esta à parte. Ora bem, falar de uma doença tão importante e que foi tão importante, embora ainda haja países em que o é, sobretudo no Dia Mundial da Poliomielite. É realmente muito importante para nós, porque para nós, profissionais de saúde e para nós, rotários, porque temos uma importância muito grande na eliminação, na erradicação, no controle desta doença. É uma doença muito antiga. No Egito Antigo já podemos ver algumas fotografias, dessas alturas em que vemos pessoas com atrofias musculares, algumas apoiadas nos cajados, e que foi pelo ortopedista Jacob Lein, em 1840, foi a primeira pessoa que reconheceu a poliomielite como uma entidade nosológica sozinha, sem estar integrada noutros síndromes. Só no século XX, em 1808, este senhor Karl Landensteiner identificou o agente da doença, o vírus da doença. Este senhor era médico, que foi prémio Nobel em 1930 e, com certeza, todos sabem o que ele descobriu. Ele fez a separação dos grupos sanguíneos, do A, B e 0. Foi este senhor que fez e também descobriu, portanto, o vírus da poliomielite. O 32º presidente dos Estados Unidos da América, Roosevelt, foi doente de poliomielite. Teve essa doença. Dizia ele que uma notícia alegre para alguém da idade como eu. Estou quase totalmente fora de serviço no que diz respeito às minhas pernas, mas os médicos dizem que poderei recuperar o seu uso, nem que isso signifique meses de tratamento em Nova Iorque, meses de tratamento de fisioterapia, meses de cirurgias, muitas cirurgias. Vemo-lo ali com umas botazinhas, não se vê muito bem, mas com aqueles ferros com que as pessoas, e todos nós nos recordamos de vermos pessoas assim. Ele criou o centro, o Warm Springs, que era um centro de apoio de mães e bebés, e também de apoio às termas, porque pensava-se que a água quente faria bem às sequelas desta doença, sobretudo por causa da flacidez dos músculos. Fez também a campanha March and Times. Esta campanha financiou depois a investigação, mais tarde, claro, financiou a investigação depois para a vacina. As vacinas
Jonas Salk criou a primeira vacina, uma vacina de vírus inativado e administrado de forma injetável. É esta vacina que nós usamos hoje, mas nem sempre foi assim. O vírus inativado é um vírus que, de certeza absoluta, não provoca doença. É um vírus que não transmite nada, nem de pessoa a pessoa, nem depois de levar a vacina. Todos nós sabemos que às vezes depois de levarmos a vacina da gripe ficamos um bocado constipados, portanto pode desenvolver alguma sintomatologia. Estes vírus inativados não desenvolvem doença. Albert Sabin desenvolveu a vacina oral em 1961, as famosas gotinhas, não é? Que ainda hoje é aquela vacina que se usa e que está muito nos países onde ainda acontece e onde os rotários têm aí uma importância muito grande na administração, até na administração das vacinas, e que é realmente de vírus atenuado, ou seja, ainda é um vírus um bocadinho vivo, permitam-me assim a expressão, ainda é um bocadinho de vírus vivo, que ainda pode, e esse foi, mais à frente falaremos disso, um dos motivos porque em alguns países começou a ser um pouco abandonada, ainda pode provocar alguma sintomatologia desta doença. O Rotary Internacional foi, em 1979, foi o primeiro projeto de vacinação contra a polio que houve com o apoio do Rotary. Mais de 6 milhões de crianças foram vacinadas contra esta doença. Foi a primeira vacina, foi dada numa escola em Manila, foi dada por este senhor que está aqui, que é o James Bomart, que foi presidente dos Rotários, lá nas Filipinas, e foi ele que fez a primeira administração da primeira vacina que foi dada. O investimento foi de 760 mil dólares dados pelos Rotários para depois continuarem o processo de vacinação. Em 1985 houve a criação do programa Polio Plus. Eu digo, e enquanto não houver outro, eu digo que este foi o maior programa de saúde pública existente no mundo. Não é só em Portugal, não é só nas Américas, em África. Este é o maior programa de saúde pública que existe no mundo inteiro. Foi a maior iniciativa do setor privado para defender realmente as pessoas. O objetivo é o de erradicar a poliomielite, que em 88 o Rotary juntou-se à OMS, à Unicef, ao Centro de Doenças, ao Centro de Controlo de Doenças, e nessa altura já havia mais de 350 mil casos de doença em 125 países. Houve depois, em 94, a erradicação nas Américas. Em 2003 tivemos um surto na Nigéria, aqui por interrupção da vacina, lá está, por aquela vacina de vírus atenuado. As pessoas começaram a ver que depois de levar a vacina tinham alguma sintomatologia da poliomielite, entraram um pouco em descrédito, e aqui entra novamente o Rotary, que intensificou o financiamento, a sensibilização, a deslocação de profissionais de todas as classes profissionais para a Nigéria, porque isto deu logo a disseminação do vírus por mais de 20 países. E, portanto, aqui entrou novamente o Rotary. Em 2007, fizeram parceria com a Fundação Gates e Melinda Gates. Houve um reforço da campanha global, portanto, no mundo inteiro. Em 2012, temos a doença endémica no Paquistão, no Afeganistão e na Nigéria. Embora na Nigéria, depois, em 2015, a Nigéria ficou livre de endémica. Já veremos mais ou menos o que é isto. Em 2020, a OMS declarou a África livre da poliomielite por conta e por causa, digamos assim, e essas responsabilidades os rotários não se importam de assumir, por conta deste grupo, que engloba os rotários com fundos e sensibilização,
a OMS, que coordena as estratégias médicas e da vigilância, a Unicef, que assegura a distribuição das vacinas e promove realmente o envolvimento de todas as comunidades, os Centros de Controlo e Prevenção da Doença com apoio técnico e científico, a Fundação Gates e Melinda Gates, que apoia financeira e tecnicamente, e também depois a ajuda na distribuição equitativa das vacinas feita pela Vaccine Alliance. Agradecendo ao companheiro Mendes umas informações que ele me mandou, ainda hoje e agora se continua a fazer algumas coisas sobre o Rotary e a poliomielite. Agora, há muito pouco tempo, algumas associações de França e da Bélgica participaram em campanhas de vacinação no Paquistão e de sensibilização, de esclarecimento, que é sempre muito importante. Portanto, é um projeto que representa mais do que um projeto humanitário, é um projeto para a humanidade. Não tínhamos dúvidas disso e devemos nos sentir orgulhosos disso. Eu aconselhava a visita a este link, onde podem ver um vídeo. Eu, sinceramente, não pus aqui o vídeo, eu não sei pôr aqui vídeos para passarem aqui, peço desculpa, mas podem ver este vídeo, vale a pena ouvir esta senhora, Diana, uma companheira, Diana Maria Pirga, que é, enfim, é especialista de comunicação da Unicef e anda realmente a fazer uma campanha de sensibilização e de divulgação e de esclarecimento pelo Paquistão. Vale a pena ver, ouvir este vídeo e visitar este link, o Brand Center. Até porque, não digo em Portugal, porque felizmente nós em Portugal temos a doença por enquanto eliminada, mas se quisermos fazer algo em termos de poliomielite, de divulgação de eventos, o próprio site dá-nos já as coisas para fazerem, divulgação de eventos e para as redes sociais. Já tem lá mesmo, pode ser aproveitado com disto. Ora bem, a poliomielite endémica no mundo neste momento está no Paquistão e no Afeganistão, mas felizmente com poucos casos. Temos que no Paquistão, em 2024, apareceram confirmados 74 casos e em 2025, 16. Até junho de 2025, nós só temos 2 casos no Afeganistão. Portanto, as coisas estão a correr bem e estamos à espera realmente que se caminhe para uma erradicação. Deixem-me só fazer aqui uma breve referência ao que é uma doença controlada, uma doença eliminada ou uma doença erradicada. A doença controlada é aquela doença em que nós temos a baixa incidência. A incidência é o número de casos novos e com uma baixa prevalência. A partir da altura em que há incidência, os casos que continuam com doença são casos de prevalência e são baixos. Esta, assim, é uma doença que está controlada. Eliminada é quando temos a interrupção da transmissão numa determinada zona do país, pelo menos por um ano, que não apareça nenhum caso durante um ano. Erradicada ao desaparecimento global do agente que provoca a doença, como foi o caso da varíola em 1980. Nós, neste momento, temos, há 2 sítios no mundo onde existe o vírus da varíola, apenas 2, esperemos que ele nunca de lá saia. Um fica na Rússia, na Sibéria, e outro fica na Geórgia, em Atalanta. Ora bem, está guardada a 7 chaves, e podemos dizer que é verdadeiramente a 7 chaves, porque são 7 os passos que são precisos dar para se chegar ao pé do sítio onde o vírus está guardado. Esperemos que ele nunca de lá saia. E esperemos que este da polio também daqui a uns tempos possa ir para lá. Em 2020, a OMS declarou a região europeia livre de pólio, livre em termos de eliminação. Portanto, não vamos falar ainda, porque ainda não está no mundo erradicada. Para a erradicação, nós temos que ter a interrupção comprovada durante 3 anos consecutivos, temos que ter a manutenção do sistema de vigilância epidemiológica. Isto é muito importante e em Portugal nós temos este sistema muitíssimo bem montado. Nós temos que ter um laboratório de referência, que é o INSA, que é o laboratório de referência da OMS, é o nosso INSA, o Instituto Ricardo Jorge, com o Laboratório Nacional de Saúde.
Temos uma notificação da doença que é feita num programa que é chamado SINAV da Direção-Geral da Saúde, e temos depois a investigação. De uma investigação, sobretudo, destas paralisias flácidas agudas, conforme o próprio nome diz, o músculo está paralisado, está molinho, é de repente, aparece esta situação de repente. Eu aqui faço uma comparação com aquelas paralisias faciais, que às vezes aparecem de repente e a pessoa fica assim com a cara sem mexer daquele lado, sem ter força para nada. Tem que haver uma confirmação de um comitê internacional e tem que haver uma certificação pela OMS para nós podermos ter a doença erradicada. Portanto, neste momento ainda temos que esperar que o Afeganistão e o Paquistão deixem de ter casos e depois 3 anos sem casos para depois podermos dizer que sim, senhora. Em Portugal, posso dizer-vos que tivemos surtos graves entre 50 e 60. O último caso em Portugal foi diagnosticado em 86, o último caso diagnosticado e confirmado foi em 86, e depois em 2016 nós introduzimos a vacina de Jonas Salk. Alterámos as gotas para esta injetável. No Médio Tejo, só por curiosidade, eu trouxe aqui que em 2015 nós tivemos 3 notificações de paralisia flácida aguda, 2 em Torres Novas e 1 em Tomar, e em 2020 tivemos 2 também em Tomar, mas nenhuma se confirmou ser poliomielite. É muito importante a investigação que se faz destas situações e a notificação que se faz desta doença e de outras também infectocontagiosas, sobretudo. A transmissão da doença é de contacto direto, portanto, de gotículas da pessoa por via aérea, ou então a manobrar de qualquer forma e sem a higiene a seguir das mãos, de fezes de pessoa contaminada, ou por contacto indireto, águas não tratadas, alimentos e objetos contaminados. Infelizmente, e deixem-me mostrar-vos uma fotografia tirada em abril de 2025, na Guiné. Esta fotografia foi tirada, não foi por mim, foi pelo meu marido. Estão 2 crianças a beber água e estão os porquinhos lá atrás, andam todos ali. Isto, infelizmente, é assim ainda em muitos países. Portanto, nós não temos conhecimento de casos de poliomielite, porque de outras doenças haverá de certeza absoluta, na Guiné, o que não quer dizer que não possa haver, porque podem ser águas contaminadas. Infelizmente, isto ainda é assim. Os sintomas nas formas da doença de infecções menores ou formas mais graves. Os sintomas da doença são os sintomas de uma febre, de uma gripe, de outra doença que a gente vulgarmente diz, estou constipada, estou com gripe, pronto. Houve um período de incubação. O período de incubação é desde o contacto com o agente até que começam a aparecer os sintomas. De 3 a 6 dias, com febre, com dores de cabeça, vômitos, um mal-estar geral, e pode haver também as formas graves de meningites, de paralisias e de rigidez muscular. Isto aqui com períodos de doença mais longos, de 7 a 21 dias, já com sintomas sequencialmente. As formas de doença, a meningite, pode haver uma meningite acética, significa que não é provocada por uma bactéria, é provocada por um vírus, normalmente são menos graves, com vários dias de síndrome febril, rigidez da nuca ou dos músculos das costas, e esta rigidez dos músculos das costas dá por vezes na poliomielite os músculos entre as costelas, que são os músculos que abrem cada vez que nós respiramos, não mexem, estão paralisados, e então a pessoa tem muita dificuldade em respirar. Em 1% dos casos pode haver paralisias dos braços e das pernas, lá está a tal flácida, que os músculos não reagem a nada, dos músculos respiratórios, perturbação a engolir e a sensibilidade exagerada da pele, que dá uma sensação de queimadura quando se toca na pele. Felizmente, isto só para terem uma noção do que é e do que se pode fazer. O diagnóstico interessa muito as viagens que as pessoas fazem.
E eu aqui aconselho toda a gente que vá para um país que não seja um país europeu, seja um país africano, sobretudo, ou da América do Sul, que faça a consulta do viajante. Existe consulta do viajante no Centro de Saúde do Entroncamento. Eu tenho orgulho grande de dizer que ela começou que foi da Unidade de Saúde Pública que eu coordenei durante alguns anos e que é a única consulta do viajante que existe no Médio Tejo, é no Centro de Saúde do Entroncamento. Tem uma profissional excelente à frente da consulta e que façam a consulta do viajante, porque podem tomar as vacinas que forem indicadas para o país. Se não houver, fazem-se as receitas e fazem a vacina, vão comprar a vacina e faz-se no centro de saúde e, portanto, deve ser sempre feita esta consulta. E o historial das vacinas que a pessoa tem. Os sintomas que devem ser vistos para fazer o diagnóstico da poliomielite, como já falámos. Há depois exames de sangue, exames de urina, exame do líquido cefalorraquídeo no caso das meningites, que nos dizem logo que pode haver uma subida de anticorpos, pode haver, os anticorpos é aquilo que nos defende, pode haver, portanto, logo indicações. Isto é válido também para as outras doenças infectocontagiosas que podem dar uma meningite, que podem dar situações dessas também. O diagnóstico é feito das formas leves, sintomas e inquérito epidemiológico. Meningite, a mesma coisa, dos sintomas e inquérito epidemiológico. E a paralisia, sintomas e inquérito epidemiológico. E aqui eu chamo um pouco a brasa à minha sardinha, como o povo costuma dizer, porque os inquéritos epidemiológicos estão a cargo da Unidade de Saúde Pública. E estes inquéritos epidemiológicos englobam os profissionais, os médicos, o técnico de saúde ambiental, os enfermeiros e os assistentes técnicos, porque pergunta-se tudo e vai-se ver e ouvir e ver tudo. Os médicos, na sua parte dos sintomas e de saberem como é que apareceu a doença, os técnicos de saúde ambiental que dão a volta, se for uma casa, isto é válido a mesma coisa para uma doença dos legionários, para outras doenças que são de notificação obrigatória. Nós temos um sistema SINAV com declaração de doenças obrigatórias, só temos 63 doenças que são de declaração obrigatória. São 63. Portanto, em todas essas 63 doenças, a Unidade de Saúde Pública pode fazer os inquéritos epidemiológicos. Os enfermeiros, para depois verem os boletins de vacina e acompanharem a pessoa, e os assistentes técnicos, que também são muito importantes, a fazer os relatórios que nós temos para mandar. Portanto, os inquéritos epidemiológicos nestas circunstâncias são muito, muito importantes. O tratamento é sintomático, com analgésicos, com antipiréticos e com repouso, e nos casos graves pode haver necessidade de internamento hospitalar e de ventiladores por causa dos músculos que não ajudam à respiração. A fisioterapia e a reabilitação era aquilo que falava há pouco, quer dizer, é necessário a pessoa fazer fisioterapia para recuperar os seus músculos. A contratualidade dos seus músculos, não é assim que se diz, mas é ajudar à contração dos músculos, fazer fisioterapia, cirurgias, é muito importante fazer isso, fazendo também o fortalecimento muscular. O prognóstico é normalmente sem sequelas. Pode haver sequelas musculares, sobretudo a nível dos músculos das pernas e dos braços, ou dificuldades respiratórias. E uma pessoa que tenha poliomielite pode sofrer do síndrome de poliomielite 35 anos depois. 30 a 35 anos depois ainda pode ter este tipo de sintomas. Uma fadiga mental, cansa-se muito mais a pensar isto ou aquilo, uma fadiga física, dificuldades e ter flacidez muscular ou dores em várias articulações. Eu não quero amassar-vos muito com isto, mas a prevenção é a vacina e sempre a vacina. Os hábitos de higiene são muito importantes e todos nós passámos por o Covid há pouco tempo, em que nos ensinaram a tossir, em que nos ensinaram como é que nós devíamos tossir, portanto a higiene respiratória, a higiene das mãos, a higiene dos alimentos e água de confiança para realmente beber.
Aqui só do Plano Nacional de Vacinação, só para dizer que a nossa vacina da poliomielite é dada aos 2, aos 4 e aos 6 meses e depois fazer o reforço aos 18 meses e aos 5 anos. No entanto, os adultos podem fazer a vacina da poliomielite sempre que ela seja justificada. Fazem normalmente 3 doses intervaladas de 4 a 8 semanas e depois a última dose será entre os 6 e os 12 meses depois. Não se esqueçam que se viajarem para alguns sítios, devem fazer. As vacinas viajantes de risco, sobretudo pessoas que viajam muito para a África, América do Sul, para a Ásia, devem procurar a consulta de viajante e fazer as vacinas. Os profissionais, e aqui muitos dos profissionais do Rotary estão vacinados porque realmente são profissionais de saúde e mesmo sem serem profissionais de saúde estão junto de populações que podem ter efetivamente essa doença ou haver o agente da doença. Em casos de surtos, e eu aqui alerto para, quando nós temos um caso, uma suspeita, e naqueles casos que vimos há pouco que em Portugal, cá em Tomar que houve, de uma paralisia flácida aguda, os médicos são obrigados a notificar. Infelizmente, muitos não notificam. Mas agora também já há a parte, não é só dos médicos, o laboratório também é obrigado a notificar. E aí nós já conseguimos, perdoem-me a expressão, apanhar mais casos. Então, nós, nessas circunstâncias, nós vamos fazer a investigação. E enquanto não tivermos os resultados do INSA, enquanto não tivermos os resultados da água, enquanto não virmos as condições de saneamento das pessoas, das casas das pessoas e do ambiente e daquilo que rodeia o doente, é preferível nós considerarmos quase um surto e vacinarmos as pessoas. É preferível isso. O seguro morreu de velho, era assim uma coisa que se costumava dizer, é preferível nós fazermos isso. E também em pessoas com imunodeficiência, também devem fazer. Pode ser administrada em conjunto com outras vacinas, desde que seja em local anatómico diferente, pode levar uma num braço, outra no outro, ou em local com 2,5 cm de separação. Pode fazer juntamente com outras vacinas. Em Portugal, nós temos o Programa Nacional de Erradicação da Poliomielite, que é um programa que existe em 2014 e que já tem o plano de ação pós-eliminação. Neste documento, é um documento que deve estar sempre em cima da mesa de um médico de saúde pública, tem tudo. Tem como agir, o que devem medicar, os sintomas, as análises que devem pedir, tem tudo. Onde tem também uma coisa muito importante que é a notificação à autoridade de saúde e que não é feita muitas vezes. A exigência da vacina depende da situação epidemiológica do país para onde se vai viajar. Há países como estes que estão aqui, a Arábia Saudita, o Catar, Maldivas, a Índia, Marrocos, que se a pessoa que vai chegar lá for de um país onde haja casos, eles exigem o último de vacinas com a vacina da poliomielite. Eu levei a vacina, já fui à África umas poucas vezes, e levei a vacina da poliomielite porque fui para países onde pode haver. A gente não tem notificação ainda, mas pode haver. E, portanto, é preferível levar. A vacina, seja, portanto, o certificado de vacinas que exigem, seja pelas gotas, que nós, como digo, não usamos agora, usamos a vacina injetável. Claro que o Rotary usa muito a vacina de Sabin, portanto, esta das gotas. Porquê? Porque é muito mais fácil de ser administrada. Não quer dizer que seja mais barata, mas é mais fácil a administração. E como temos conjuntos de pessoas que não são só profissionais de saúde, mas que colaboram nestas campanhas de vacinação, é mais fácil dar umas gotinhas. Antigamente dava-se com um cubinho de açúcar, não sei se se lembram disso. Há pessoas, se calhar, que ainda se lembram, um cubinho de açúcar na boca e as gotinhas, porque isto sabia muito mal. Os rotários têm desempenhado um papel fundamental na luta contra a poliomielite em todo o mundo, sobretudo desde 85, com o lançamento do programa Polio Plus, que eu reforço a dizer que é o melhor programa de saúde pública de uma entidade privada existente no mundo inteiro. Erradicar a polio é como apagar a última vela de uma longa noite. Depois dela, o mundo acordará sem medo.
isto é só uma frase para terminarmos esta conversa sobre pólio. Quando foi feita a vacina, a primeira vacina, perguntaram onde é que está a patente da vacina? E então perguntaram, o autor, a pessoa, o Jonas Salk, que inventou, que descobriu a vacina, disse: podem patentear o sol. Não se pode. E é o melhor bem que nós temos, não é? Pronto. Muito obrigada a todos. Não sei se alguém... Mais uma vez agradecemos a intervenção da nossa companheira. Eu não sei se alguém tem alguma questão a colocar, alguma dúvida sobre a nossa companheira. Se eu souber. Tem alguma questão que queiram colocar. Eu perguntava uma questão, falou-se ainda do Paquistão. Paquistão e Afeganistão. E África não há dados? De África não há, neste momento, casos desde 2020. Não há casos, portanto está eliminada, digamos assim. Mas é aquele eliminado que nós, de um momento para o outro, podemos ter alguns casos que apareçam pelas circunstâncias do vírus, que pode estar naquelas águas, pode estar nas pessoas que são vacinadas com a vacina. Há uma mutação do vírus para cada 2,4 milhões de doses administradas. Portanto, é raro, mas pode acontecer. A pessoa leva a vacina, porque das gotas, é um vírus inativado, pode haver uma mutação do vírus e transmitir a doença, pode sair nas fezes da pessoa e, portanto, pode sempre tornar a aparecer. Ainda não está eliminada, porque há mais de um ano que não aparecem casos, mas ainda não estamos em fase de saber se ela está a caminho de ser erradicada, mas ainda não está erradicada. Para a África, eu aconselho sempre a fazer todas as vacinas possíveis e imaginárias, dependendo do sítio para onde se vai. Ali para aquela Guiné foi assim, São Tomé também tem muitas dificuldades, tem muitas situações assim, Cabo Verde a mesma coisa. Eu estive há relativamente pouco tempo em Cabo Verde e vi coisas destas na mesma, quer dizer, assim, e nós estamos num restaurante na rua, a fazer uma esplanada, e ao nosso lado, a 3 metros, está uma estromeira com os cães lá, e são coisas assim que todos nós já vimos, não é? Então sabemos que é assim, é sempre preciso ter muito cuidado. Pronto. Então, eu não vou assim para casa, pois não. A vacina e o programa da polio é mesmo a forma mais eficaz de garantir isto. Portanto, ou seja, é única. Uma das causas do Rotter, como já sabemos, não é? É de facto o combate a esta doença. E daí o apelo constante às contribuições, sobretudo para manter ao nível mundial este plano de vacinação, não é? Sem dúvida nenhuma, ainda agora quando houve esta Conferência das Nações Unidas, agora em setembro, houve uma reunião paralela do Rotary com a OMS, onde um rei da Arábia Saudita afirmou e disse que está empenhadíssimo, juntamente com o Rotary Internacional, em combater a poliomielite no Afeganistão e no Paquistão, que nós temos que ver que ali logo ao lado há a Índia, com aquela população toda, e a China. Estão ali pegadinhos, não é? E, portanto, é sempre muito perigoso que realmente saia dali aquele vírus selvagem, não é? Não o vírus transmitido de pessoa a pessoa. É a vacina e só a vacina. Doutora, uma questão. Quando surgiu esse programa de vacinação, as redes sociais não existiam. E, por consequência, os negacionistas também não. A doutora poderia afirmar que, se esse programa fosse desenvolvido hoje, ele talvez não tivesse o mesmo sucesso? Hoje em dia, sim.
Sim. Hoje em dia há pessoas que efetivamente até não vacinam os filhos porque são contra as vacinas. Infelizmente, os resultados que nós temos tido nunca são bons para as pessoas que não estão vacinadas. Portanto, é sempre melhor, é sempre preferível, é sempre bom combater realmente a ideia de que a vacina não faz bem, que a vacina não protege, seja qual for a vacina. Seja qual for a vacina. Do Plano Nacional de Vacinação, nós temos vacinas da tuberculose, da hepatite, do papiloma vírus, estão sempre a entrar vacinas novas para o nosso programa de vacinação, para o nosso Plano Nacional de Vacinas, e deve sempre ser incentivada toda e qualquer vacina. Toda e qualquer vacina. Mas hoje provavelmente era difícil. Já era mais difícil. No entanto, sabe que as vacinas não são obrigatórias. Contrariamente àquilo que está ali a companheira Celeste, que me pode ajudar nesse aspecto, as vacinas não são obrigatórias, as pessoas podem se negar a levar as vacinas. Mas há sempre uma maneira, e eu lembro-me, quando eu andava a estudar, nós tínhamos que fazer, e com certeza que há aqui gente, o companheiro Mendes se calhar ainda fez, a prova da tuberculina. Aquela coisa terrível e horrível, que doía imenso e tal, e ninguém queria fazer aquilo. E a gente, no fim de fazer aquilo, andava ali a fazer assim, que era para ver se aquilo dava resultado. Muita gente fazia isso, pronto. Mas havia maneiras de contornar o facto do Plano Nacional de Vacinação não ser obrigatório. Era, por exemplo, as pessoas vão se matricular ao liceu, vão se matricular às escolas e têm que levar o cartão das vacinas atualizado. Muitas pessoas não sabiam que não era obrigatório, mas tinham que levar o cartão e levavam, e era uma maneira da gente controlar. Agora, realmente, só o esclarecimento, o incentivo, a divulgação de que realmente as vacinas fazem bem é que nos pode ajudar. Porque nós temos que ver que desde 79, que foi nas Filipinas, o primeiro grande projeto do Rotary Internacional, até hoje, nós só temos poliomielite em 2 países no mundo, não é? A vacina é eficaz em 99%. Acho que isto realmente convence disto tudo, não é? Vacinam com o Covid-19? Todas as vacinas têm algumas dúvidas de início. Eu levei 2 vacinas de Covid. E se houvesse justificação para levar mais, mas tive Covid 2 vezes. Portanto, costumamos dizer, assim para melhor esclarecer, tenho 4 vacinas de Covid. Tenho 2 Covids que me deram imunidade e tenho 2 vacinas de Covid que me deram imunidade. Portanto, este ano não levarei a vacina de Covid, mas para o ano se calhar já vou levar. A vacina de Covid é evidente que, como qualquer vacina que começa e de início, pode ter alguns efeitos secundários. Infelizmente, nós temos aqui no nosso Médio Tejo um caso de uma pessoa, e eu posso dizer, nem é de tomar, um caso de uma pessoa que ficou com uma polineuropatia, ou seja, ficou com uma doença muscular e dos nervos de um braço, que neste momento está muito atrofiado, por causa de uma vacina que ainda não está 100% confirmado, mas está para lá caminha, com a investigação do INSA, com a investigação do Infarmed, tudo isso leva o seu tempo de fazer, de uma vacina que levou do Covid. Mas o que é certo é que os benefícios que nós tiramos da vacina são sempre maiores, e com certeza que se lembram das taxas de mortalidade que nós tivemos por Covid, sobretudo nas pessoas idosas, no início, quando não tínhamos vacina, em que nós tínhamos uma taxa de mortalidade enorme, sobretudo os idosos dos lares, sobretudo os idosos, porquê? Pela sua condição física mais debilitada e por estarem todos muito juntos, não é? Por isso mesmo, foi o primeiro sítio que nós começámos a vacinar, foi os lares, para proteger. E a taxa de mortalidade desceu por ali abaixo, não é? Não, mais baixo. Mas o surto de varíola dos pais deixaram de vacinar os filhos no Reino Unido, deixou de ser obrigatório o Plano Nacional de Vacinação. Houve um surto de varíola, mas Portugal continua... Mas houve um surto de varíola quando? Foi sarampo. Não, foi sarampo, não foi a varíola, não, está erradicada já há muitos anos. Continuamos a incluir no plano de vacinação. A vacina do sarampo, e muito bem. Mas tivemos aqui casos de estrangeiros que
Pois tivemos aqui casos, e sabe, eu acho que essas pessoas deviam ser chamadas, embora a vacina não seja obrigatória, deviam ser chamadas à responsabilidade, porque por falta da vacina, por falta de uma administração gratuita e que está comprovadamente a proteger as doenças, estão a provocar doença nas outras crianças e que podem, efetivamente, provocar a morte. Pode, inclusivamente, provocar a morte. O sarampo pode provocar. Acho que aquilo que dizia a companhia de Sim, os negacionistas... nos Estados Unidos com o secretário de Estado. Ai, credo, nem me falo nesse som. Portanto, vai contra tudo aquilo que seja... É como o paracetamol provocar o autismo, é como essas coisas que a mim faz uma impressão muito grande. É. Felizmente haverá poucas pessoas que lhe dão crédito em tudo. Acho que isso tem muito também a ver com aquilo que é o interesse maior sobrepor-se ao interesse... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas com tanta liberdade ou liberdades que acabam por se individuais e tudo acaba por muitas vezes pôr em causa uma série daquilo que é a comunidade e o interesse geral relativamente ao particular. Isso acontece em várias áreas. Em várias áreas, não é só na saúde, não. Isso é. Sim, senhor. Provavelmente isso da questão da luta da vacinação vai fazendo o seu percurso para que as pessoas achem que de facto a vacina provoca males. A Fundação Bill Gates, portanto, de acordo com os dados atualizados, a Fundação Gates vai ser extinta em 2035. Vai sim, vai. Mas eles vão arranjar maneira de continuarem a financiar. Tem um compromisso de continuar a apoiar sim. nos próximos anos. Tecnicamente e financeiramente eles têm apoiado sempre e vão continuar. Mais uma vez, agradecemos. Muito obrigada, eu.